Boa tarde, meu nome é Bruna. Meu nome é Daniela. Nós vamos apresentar um trabalho feito no curso de licenciatura em matemática da Universidade Estadual do Norte do Paraná, da disciplina de equações diferenciais ordinárias, cujo tema é Inadimplência do cartão de crédito, o uso das equações diferenciais ordinárias no cálculo dos juros compostos. Uma das principais aplicações e relações entre as equações diferenciais e a matemática financeira está no cálculo do montante gerado na aplicação de um capital à taxa de juros em regime de capitalização composto. As equações diferenciais são de interesse para não matemáticos, principalmente por causa da possibilidade de serem usadas para investigar uma variedade de problemas nas ciências físicas, biológicas e sociais. Uma razão para isso é que modelos matemáticos e suas soluções levam a equações que relacionam a variáveis e parâmetros no problema. Essas equações permitem muitas vezes fazer previsões sobre como os processos naturais se comportarão em diversas circunstâncias. Os juros e sua relação com o sistema financeiro nacional. Taxa de juros é o preço pago pela moeda que é uma mercadoria. Taxa de juros é o investimento utilizado pelo Banco Central para manter a inflação sob controle ou para estimular a economia. Se os juros caem muito, a população tem maior acesso ao crédito e assim podem consumir mais. O Banco Central determina a taxa de juros a cada 45 dias nas reuniões do Copom. O Comitê de Política Monetária, que é o Copom, é o órgão constituído no ambiente do Banco Central do Brasil, em 20 de junho de 1996, com as finalidades de estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa básica de juros. Tem ainda a competência específica de regular a liquidez da economia por meio dos instrumentos de política monetária. As metas de inflação fazem parte da política econômica, onde o principal objetivo dos países que adotam é diminuir e manter a inflação em baixos níveis. Para isso, eles fazem um anúncio prévio de uma meta numérica para a inflação, em prazo pré-determinado, e se comprometem explicitamente de que o Banco Central irá buscar o cumprimento dessa meta fixada. A taxa de juros, na verdade, ajuda a combater a inflação, que ocorre quando há um excesso de demanda e começa a faltar produtos nas empresas. Falta oferta. Naturalmente, os preços sobem. Nesse momento, o Banco Central entra em ação e eleva a taxa de juros, que tem um efeito de retração no consumo. O crediário fica mais caro, os produtos ficam mais caros, aumenta o número de aplicações financeiras. Hoje em dia, a taxa de juros composto é a mais utilizada por bancos, financeiros e demais empresas. É muito provável que você já tenha feito ou conhece quem fez um crediário em uma loja ou um empréstimo no banco, ou talvez tenha guardado dinheiro na poupança. Todas essas situações envolvem juros compostos. Mas, afinal, o que é juros composto? O juro composto considera que os juros formados em cada período são acrescidos ao capital, formando o montante do período. Bom, neste momento, vamos exemplificar de maneira simples o que na verdade acontece. Considere um período 1, onde o montante inicial ele vai ser igual ao capital mais os juros 1, que é o primeiro juros cobrado em cima do capital. No período 2, esse montante ele vai mudar e ele vai ser igual ao capital mais os juros 1, que foi cobrado no período 1, mais os juros 2, que é justamente juros sobre juros, e assim sucessivamente. Dentro das equações diferencial, nós podemos usar uma aplicação da matemática financeira para descrever essa situação. Considere que um certo capital S ele foi depositado em um banco a uma taxa de juros I durante um dado período de tempo T. A taxa de variação, que é esse DS, do valor depositado em relação à taxa de variação, que é justamente o DT, é igual ao produto da taxa de juros pelo capital investido. Se nós usarmos a separação de
variáveis e integrarmos de ambos os lados da nossa igualdade, nós teremos a função que descreve essa situação. Aplicando as propriedades de logaritmo, nós encontramos a função em que S de t, que é a aplicação em relação ao tempo, é igual a c vezes e elevado a i vezes t, que é o nosso tempo. Nesse caso, vamos considerar que c é igual a S0, onde S0 é o valor da aplicação. Então nós teremos a função em que St é igual a S0 vezes e elevado a i vezes t, ou seja, a aplicação, o rendimento dessa aplicação num dado período de tempo, ele vai ser igual à aplicação inicial vezes e, que é o nosso número de Euler, elevado à taxa de variação vezes o período de tempo em que esse capital foi aplicado. Mas, assim, a gente quer mostrar para vocês uma situação de uma aplicação de juros compostos real. Esse tema, ele partiu a partir da conversa com um amigo que tinha problemas com cartão de crédito. E dado esse problema e a questão da não solução dele, nós resolvemos discutir os juros cobrados no cartão. Esse é um extrato do cartão dele, e vocês podem observar que ele fez o depósito e automaticamente foram cobradas taxas, operações vencidas, tarifa bancária, todos os depósitos que ele fez, automaticamente, em sequência, o saldo da conta dele foi zerado. Mas por que a gente não analisou justamente o extrato inteiro da conta dele? Porque, nesse caso, existem várias variáveis, como a variável da parcela do cartão de crédito, como a variável dos depósitos que foram feitos em valores diferenciados. Então, nós resolvemos fazer uma simulação, uma situação real, um pouco mais simplificada, em que, imagine que você tenha um gasto no seu cartão de crédito em parcela única, ou seja, uma parcela única de R$1.000, e a gente vai fazer a simulação aqui de o que acontece se esses R$1.000 não forem pagos dentro do prazo do vencimento do cartão, que depende de cartão para cartão, de conta para conta, durante o período de 12 meses. O que pode acontecer com essa dívida? Nós, aqui, colocamos 3 hipóteses. A primeira hipótese é deixar de pagar integralmente o cartão de crédito por 12 meses. A segunda hipótese é pagar o valor mínimo da dívida durante 12 meses, mês após mês. E a terceira hipótese é fazer o empréstimo do valor da dívida, pagar o cartão integralmente e passar a pagar a nova dívida de empréstimo durante 12 meses. Nós usamos o Excel para fazer essas simulações. Bom, como vocês podem ver aqui, estou a planilha do Excel para estar fazendo os cálculos dessas 3 situações, na verdade de 2 delas, em que o atraso do pagamento de uma dívida de cartão de crédito de R$1.000 no período de 12 meses. A primeira simulação é o caso de deixar de pagar o cartão integralmente durante 12 meses. Bom, se você deixa de pagar o cartão integralmente durante 12 meses, é cobrado de você uma multa de até 2%. Essa multa independe do período em que você deixou de pagar a fatura. Os juros de mora, que são uma pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento de sua obrigação, que é de até 1% ao mês. Os juros de crédito rotativo, que eu já vou explicar o que significa. O IOF, que é o Imposto sobre Operações de Crédito, que é cobrado de 0,38%. E o IOF diário, que esse sim depende, a cada dia que você deixa de pagar a sua dívida, é cobrado essa taxa diariamente. Bom, o juros de crédito rotativo é justamente o nosso juros composto que estamos estudando neste trabalho. Ele se dá por meio da equação do Excel, certo? Em que envolve o capital, envolve a taxa e envolve o período de tempo. Ele se dá através da fórmula presente no trabalho, que é o montante igual ao capital, vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado a N, que é o período em que foi deixado de pagar a dívida. Bom, observe que a dívida que era de inicialmente R$1.000 passou a ser de R$5.000
523,98, com uma taxa de juros total de R$ 4.523,98. Bastante coisa, né? Bom, a segunda hipótese e simulação é o pagamento do valor mínimo mês após mês. Bom, o pagamento mínimo geralmente é de 20% sobre o valor da fatura do cartão. Então, a dívida de 1.000, se você pagou o valor mínimo de 200, resta um montante de R$ 800 para serem pagos. Fazendo a mesma simulação, teremos que os juros cobrados de um mês que você pagou o valor mínimo será de R$ 149, e o restante da dívida, então, somando com os juros, será de R$ 949. Ou seja, você pagou R$ 200, a sua dívida restou 800, mas você ainda vai ter de dívida R$ 949. Ou seja, a dívida diminuiu apenas em R$ 51. Aqui ao lado, a gente tem uma planilha do valor pago da dívida em cada mês, o que restou, e o quanto a dívida foi diminuindo. Observe que, mês após mês, a dívida vai diminuindo menos. Aqui a gente tem a situação no quarto mês, no quinto mês, no sexto mês, nono mês, 10º mês, até chegar finalmente no 12º mês, que a dívida diminuiu apenas R$ 28,67. Fazendo a somatória de todas essas dívidas pagas mês após mês, ou seja, do pagamento mínimo, veja que, além dos R$ 533,62, que será o que restará da dívida após 12 meses pagando o valor mínimo, só do pagamento de valor mínimo da fatura ao longo dos 12 meses já foram pagos R$ 1.829,50. Essa tabela mostra aqui a situação, a simulação, certo? E, bom, o nosso desafio aqui seria se é possível generalizar o quanto a dívida enquanto a dívida estará após os 12 meses, porque a nossa simulação foi só até o 12º mês. E quando a dívida será realmente quitada, continuando pagando apenas o valor mínimo? É possível descrever uma equação que expresse esses resultados ao longo do tempo? Observe o que acontece se, ao invés de pagar a dívida ou de pagar mês após mês sempre o valor mínimo, se nós fizermos um empréstimo no valor da dívida para quitá-la. Aqui nós temos uma simulação do Banco Itaú, que vocês podem acessar aqui nas referências para fazer a simulação conforme o valor desejado, certo? Essa simulação é de um empréstimo com garantia. Resumidamente, o empréstimo com garantia é quando você tem um imóvel, um carro, algum bem de valor no seu nome e coloca ele como garantia para caso não haja o pagamento dessa dívida. Esse tipo de empréstimo ele é bem mais econômico e as taxas de juros são bem menores. Bom, o que vai acontecer é que a parcela será de R$ 143,06 no valor de R$ 1.000, certo? Durante 12 meses. E, neste caso, fazendo o empréstimo pelo Banco Itaú, você pagará ao final R$ 1.716,60, onde os juros são de R$ 716,60. Fizemos a mesma simulação, agora no caso do Bradesco, e o que vai acontecer será que a dívida que era de R$ 1.000 passará a ser de R$ 1.490,76 no final dos 12 meses, com juros de R$ 490,76. Ou seja, neste caso, compensa bem mais o empréstimo. Existem diversos tipos de empréstimos.